Boa noite, irmãs. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as obras da carne. Na reunião passada, nas duas reuniões passadas, nós falamos sobre andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E continuando hoje, diz assim: as obras da carne são conhecidas e são. Aí começa a descrição das obras da carne. Hoje nós vamos nos deter somente nesse texto. As obras da carne são conhecidas, tá certo? Então, vamos começar o nosso estudo. As obras da carne. As obras da carne são conhecidas. Então, a gente vai buscar nessa palestra conscientizar as irmãs da dramática situação, da situação terrível de decadência moral que o mundo se encontra. Então, o objetivo hoje seria: as obras da carne são conhecidas, falarmos de obras da carne, obras da natureza decaída, da natureza caída, e provar, através de dados estatísticos, que apesar deles não chamarem de obra da carne, eles não chamarem de pecado, mas estão de uma forma grandiosa em decadência. Então, é esse o nosso alvo de hoje. Nós vamos conceituar alguns termos, vamos falar sobre a decadência moral da sociedade sem Deus, o homem atentando contra o próprio corpo, pecando, agredindo o próprio corpo, a ausência de temor de Deus e o aumento da criminalidade. Vamos fazer uma pequena conclusão. Então, vamos começar. Por que nós vamos traçar, como nós vamos traçar esse perfil da sociedade? Eu busquei alguns dados estatísticos, porque apesar de nós sabermos todas que o mundo vai ruim, que o pecado tem aumentado, progredido, a maldade, mas é interessante que quando a gente faz isso através de dados que mostram que isso tem aumentado, não é assim de um século para o outro, não. Isso tem aumentado de 10 em 10 anos, de 2 em 2 anos, de um ano para o outro. Então, essas informações, elas vão nos ajudar a traçar esse perfil da sociedade sem Deus. E a gente verifica que a sociedade, os humanistas, que acreditam que o homem é bom na sua natureza, intrinsecamente bom, mas que a sociedade o corrompe, eles dizem que nós estamos caminhando como humanidade para um progresso, onde nós vamos alcançar todo o nosso potencial, o potencial do homem, e em busca da felicidade. E o que a gente vê na realidade é que nós não estamos buscando, alcançando essa felicidade pelos índices que nós vamos verificar, e que a gente verifica que não existe um progresso, e sim uma decadência da sociedade. E qual a importância desse conhecimento? É realmente fazer um contraste entre o mundo perdido sem Deus e as verdades imutáveis de Deus. A verdade imutável de Deus, que é a palavra, sua palavra. Então, o mundo perdido diz que a humanidade está progredindo. E a palavra de Deus diz outra coisa. Então, nós vamos fazer esse contraste. E também, conhecendo esse contraste, a gente vai evitar o relativismo moral, onde tudo é possível, tudo é relativo, nada é absoluto. E a palavra de Deus, os valores de Deus são absolutos, são eternos. E o que acontece? Esse relativismo está embotando, obscurecendo esses valores cristãos dentro da nossa própria comunidade. Então, vamos estudar alguns conceitos. O conceito de obras. As obras da carne são conhecidas. Então, o que são obras? Obra é um ato, uma ação, é o resultado de uma ação, de um trabalho, certo? É uma atitude, é um comportamento. São as obras, são as manifestações visíveis de uma disposição interior do ser humano. Então, as obras vão manifestar o que o homem tem interiormente, o que o homem tem no coração. E também a gente precisa ter claro que os interesses da velha natureza, da nossa velha natureza, também estão de acordo com essas obras que são manifestas e conhecidas. E que elas estão em contrário à obra que Deus quer que nós realizemos. As obras da carne são conhecidas. Então, carne. Por carne, nós vamos falar em dois conceitos.
que é utilizado na palavra de Deus para o termo carne. Carne, primeiramente, vamos olhar o homem como o homem inteiro, o homem como um todo. No Salmos 84:2, dá para a gente ter uma noção desse conceito. Salmos 84:2 diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, ele usa alma, coração e a carne como sendo um ser humano total, como um todo. Certo? E carne como natureza pecaminosa, como o homem caído, o homem carnal, o homem natural. Romanos 8:8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, fazendo um contraste entre homem carnal e espiritual. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse conceito coloca carne como sendo uma natureza pecaminosa. E a gente tem também que fazer uma observação que carne, ele vai caracterizar o homem natural e também que esse homem natural não vai entender nunca que ele está na carne ou que ele é carnal. Ou seja, ele não vai compreender a sua própria natureza. Por quê? Porque ele é refém dessa natureza, ele é refém do pecado. Então, a gente só pode compreender pecado à luz da santidade perfeita de Deus. Então, se a gente ficar querendo entender pecado, comparando com o homem com homem, a gente não vai entender nunca o que é pecado. O pecado, ele só é compreendido à luz da justiça perfeita de Deus e da santidade perfeita de Deus. E da sua palavra imutável. Então, o terceiro termo que nós vamos estudar é conhecidas. As obras da carne são conhecidas. É algo claro, manifesto, conhecido no sentido de ser uma coisa notória, pública, manifestada. Então, é de conhecimento público as obras da carne. Todo mundo conhece, mas eles negam isso como sendo pecado. Então, eles não vão achar que é uma obra de uma natureza caída, porque ele não compreende isso. Mas nem por isso os homens são indesculpáveis. Por quê? Romanos 1, 20 e 21 diz assim, 20 a 22 diz assim: pois os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder como divindade, eles são claramente manifestos desde a criação do mundo. O que se pode conhecer de Deus está aí, está manifesto. Mas o homem, ele diz, sendo percebido diante das coisas criadas, de modo que são inexcusáveis, eles são indesculpáveis, porque o que se pode conhecer de Deus está manifesto na criação, na natureza, mas eles negam isso. Eles têm conhecimento da obra criada, de Deus manifestar na natureza, mas ele nega. E ele não glorifica a Deus e nem dá graças a Deus. Pelo contrário, ele fica em especulações pessoais e mentais e vão se elocubrando, pensando, imaginando, inventando, desvanecendo. E o seu coração insensato se obscurece. Ele obscurece o coração. Ele escurece, deixa na ignorância o coração. A palavra de Deus conclui dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, no caso, loucos. Então, eles se dizem sábios, mas na realidade a gente sabe que eles são loucos. Eles não sabem o que eles estão falando. Ele não vai entender nunca que as obras da carne estão manifestas, estão claras, estão à vista para todo mundo saber, mas como eles negam a Deus, negam os conceitos de Deus, negam a palavra, negam o pecado, eles vão estar e continuar obscurecidos no seu coração. Mas nós não, nós vamos verificar que as obras da carne são manifestas, são públicas, são conhecidas. O pecado é considerado um dogma religioso, é uma criação da religião. Não existe esse conceito de pecado. Isso foi uma invenção da religião para manter cativa a humanidade. É o que eles vão dizer. Mas isso é uma mentira, é uma falácia. Por quê? Porque pecado é um conceito que está na palavra de Deus e Deus abomina o pecado. Então, por mais que o homem chegue e diga que é um dogma, que é uma criação, que é uma invenção, ele não vai deixar de ser considerado pecado por Deus. Rotular um ato de pecado, se ele fosse considerar que aquele determinado ato é um pecado, ele estaria admitindo que ele é pecador, e o homem não vai fazer isso. Ele não vai admitir pecador. Embora que alguns até professem verbalmente que são pecadores, eles podem até dizer que ele eu sou pecador, mas é tanta mentira, porque junto com essa frase de pecado, que ele é pecador, com esse reconhecimento teórico de que ele é pecador, ele não aceita a hipótese de que precisa de um salvador. Então, se ele não precisa de salvador, ele não é pecador.
Então, por mais que alguns verbalizem isso, eles na realidade não sabem, não entendem, não aceitam que são pecadores, porque eles não aceitam a necessidade de um Salvador. E negando a existência do pecado, ele nega a existência do próprio Deus. Ele não está negando só o pecado em si, ele está negando o próprio Deus. Então, mesmo que o homem, que a humanidade subtraia o título de pecado, ele retire esse nome pecado das suas atitudes, das suas obras, das suas ações, na realidade ele não deixa de ser pecado, porque eles são pecados, eles são públicos, eles são disseminados e são conhecidos. E a humanidade, ele tem se corrompido, se degenerado, gradualmente, assim como diz a palavra de Deus. Eles podem até dizer que eles estão progredindo, na realidade eles estão se corrompendo e se degenerando. Homem dos últimos dias, como diz em 2 Timóteo 3:1. Aqui a referência foi um engano, ela é 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então, como é que a gente sabe que a gente está nos últimos dias? Eu acredito que nós estamos nos últimos dias. Por quê? Porque a gente está aguardando a vinda de Cristo. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus para nos buscar seu povo, sua igreja. E ele disse, já desde o Novo Testamento, que eram os últimos dias. Se naquele tempo já eram os últimos dias, quanto mais agora que nós já passamos 2000 anos e estamos aguardando, não tem mais nada para se cumprir para que Cristo venha buscar o seu povo, a sua igreja. Então, nós estamos nos últimos dias. Então, que tempos são esses que é tão trabalhoso? Por que ele está dizendo isso? Porque haverá homens. Olha o elenco de características, de adjetivo que foi dado em 2 Timóteo. Amante de si mesmo, ou seja, egocêntricos, avarentos, idólatras, os judeus eles são eles mesmos, presunçosos, se acham melhores e maiores que os outros, e isso faz com que sejam soberbos, blasfemadores, não respeitam qualquer conceito de Deus. Eles são desobedientes a pai e mães, são ingratos, são profanos, vão profanar, vão desfazer, desdenhar de qualquer coisa que se diga Deus. Eles não têm um afeto natural. Cada vez mais a gente vê o mundo caminhando de mal a pior. Os filhos não tendo afeto natural com os pais, os irmãos com irmãs. Eles são irreconciliáveis, eles são pessoas que não querem conciliação. Eles não querem conciliação, eles querem o atrito mesmo. Caluniadores, levantadores de falso, intemperantes, eles não sabem se controlar, não têm domínio próprio. São cruéis, sem amor para com os bons. Se existe uma pessoa que tem um ato de bondade, para ele, esse homem dos últimos dias é a mesma coisa. Ele não está interessado, não tem amor nenhum por isso, pelo bom. Eles são traidores, porque eles vão ter a si próprios em primeiro lugar, obstinados, cabeça dura, coração duro, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do que amigos de Deus. Não vão querer saber das coisas de Deus. Agora, eu pergunto uma coisa. Quando eu ouvia esse texto, um tempo atrás, eu acreditava que ele estava falando dos homens ímpios, dos ímpios, dos incrédulos, dos que não conhecem a Deus, dos que não têm nenhuma afeição às coisas de Deus, dos não regenerados. Acontece que eu aprendi e fui ler com mais detalhe, com mais atenção. E olha o que ele diz. Que esses homens que são tudo isso, eles têm aparência de piedade. O homem ímpio não tem aparência de piedade. Ele pode até ter, mas essa aparência de piedade quer dizer que eles têm alguma religiosidade. Eles têm uma aparência religiosa. E quem seriam esses homens? Não só são os homens ímpios e incrédulos, não. São pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão no mundo cristão, no mundo evangélico, que têm aparência de religiosos, mas eles não têm, olha como é que termina o versículo, eles não têm em si mesmos a verdade do Espírito de Deus, eles não têm a salvação, a regeneração, porque eles negam a eficácia do Espírito de Deus neles. Porque nós outrora, nós somos tudo isso, mas Deus nos salvou, nos regenerou e nos fez o seu poder habitando em nós e agindo em nós faz com que a gente se afaste desses conceitos, desses comportamentos. Mas a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias, tanto no mundo ímpio como dentro da igreja, existiriam pessoas
que teriam aparência de piedade, mas eles negariam o poder verdadeiro transformador de Deus. Aí ele diz, afasta-te desse também. Então, eles vão negar o nome pecado, mas a gente vai verificar que o que eles fazem é pecado e as obras da carne são públicas e são notórias e transparentes. Então, o que nós vamos buscar fazer na aula de hoje? A gente vai buscar traçar um perfil do mundo no seu progresso, como considera os humanistas, não é? E vamos verificar no final, eles estão certos. Eles estão certos. Ou Deus é que é verdadeiro. Ele diz, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso é o que Deus diz, a verdade de Deus diz sobre a humanidade nos últimos dias. Mas o mundo ímpio está dizendo que eles estão progredindo em busca de desenvolver o seu potencial, todo o seu potencial, e para atingir uma felicidade. E a gente está vendo que eles enganam e são enganados, isso não vai trazer felicidade nenhuma para ninguém. Vamos verificar, então, alguns dados estatísticos. O objetivo não é fazer disso um trabalho científico de estatística, não. A gente só vai trazer alguns números para que a gente possa entender que isso tem sido progressivo. Esse aumento do pecado tem sido progressivo, e isso com dados que o próprio mundo nos fornece. A decadência moral. Vamos pensar como está acontecendo neste mundo o sexo sem compromisso. Uma coisa que Deus abomina, que é a fornicação, o adultério, todo tipo de promiscuidade. O mundo hoje, no seu progresso, está permitindo cada vez mais o sexo sem compromisso. Adolescentes ficam grávidas cada vez mais cedo. A idade de gravidez das moças tem diminuído consideravelmente. De 1970 para 1919, foi um aumento muito grande do aumento de gravidez adolescentes sem casamento, que a gente poderia pensar, o mundo está progredindo, as moças estão casando mais cedo, estão formando lares felizes e tendo uma acolhida boa para os seus filhos. Não. A gente vai verificar no momento que a gente estudar sobre casamento e divórcio, que a gente vai ver que os casamentos e o divórcio não estão amparando que essas adolescentes grávidas são pessoas dentro de famílias estruturadas, são pessoas que estão somente tendo gravidezes cada vez mais adiantadas. E alguma irmã que quiser ter uma informação mais detalhada sobre isso, o que ela vai fazer? Vai lá no blog e eu postei a apostila. Então, lá na apostila, em cada informação dessa, tem um númerozinho de referência e eu vou dizer o site ou a revista ou o artigo científico que eu tirei essas informações, tá bom? O Brasil tem um índice de 65 gestações por cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. E isso aumentou gravemente entre 2006 e 2015. Esse dado foi levantado entre 2006 e 2015. A faixa etária dos 10 aos 19 anos de idade, no total dos partos, chegou a 26% em 1997, contra 22% em 1993. Então, 4 anos de 22% de gravidez de partos na rede pública, 4 anos depois aumentou para 26%. E nós só temos esses dados de 1997. Nós estamos em 2020. Como será que não está o número de meninas que estão indo para os hospitais terem filhos, não é? Outro dado muito sério, muito importante, de sexo sem compromisso, é a menarca. A menarca é a primeira menstruação da menina. Ela está vindo cada vez mais cedo, cada vez mais cedo. Ela tem se adiantado. Olha esse dado é estarrecedor. Para mim, foi estarrecedor. Durante o século XX, foi feito um levantamento e a cada 10 anos, a idade média de que as meninas entravam na primeira menstruação baixou 4 meses. Então, se numa década ela entrava com 13 anos, na outra ela entrava com 12 anos e alguns meses.
Aí, na outra década, 12 anos e poucos meses. Na outra década, 12 anos. Na outra década, 11 anos e alguns meses. Então, foi acontecendo essa diminuição da menarca, da primeira menstruação, a cada 10 anos no século XX. Olha que coisa pavorosa. Quantas de nós não já viu meninas que, por exemplo, na minha família mesmo, teve 2 casos de meninas que menstruaram tão cedo que elas ainda eram crianças totalmente, não tinham crescido. As mães correram, minhas irmãs correram para levar ao médico, para que fosse feito alguns testes de idade óssea e tudo mais, tomaram alguns remédios, algumas medicações, porque elas não tinham nem crescido ainda e já estavam menstruando. E isso é um padrão em cada família. A gente está vendo isso na nossa frente, não é? E as adolescentes, considerando de 10 a 19 anos de idade, é o que eles consideram, começam as experiências sexuais muito cedo. O que acontece com essa menarca adiantada? Os hormônios passam a influenciar numa menina, já pensou, uma menina de 11 anos, os hormônios sexuais estão funcionando. E isso tem se adiantado tanto que, por exemplo, nunca se viu na minha juventude uma menina de 9 anos, 8 anos, um menino de 11 anos, de 9, 10 anos, usar desodorante, porque eles têm CC, já foi produzido o hormônio, e eles têm mau cheiro. Aquela criança de 7 anos, eu já vi criança de 7, de 8 anos precisar usar desodorante, porque ele já tem um cheiro de adulto. Precisa ter um cuidado especial. Então, não é só, eu estou falando só da aparência, vamos dizer, mas dentro deles os hormônios estão trabalhando, eles estão despertando. O hormônio é feito para que a moça e o rapaz estejam despertos para o acasalamento, para a vida adulta, para a vida sexual também. E se isso acontece aos 10 anos de idade, isso é uma coisa pavorosa. Por isso que a gente está vendo essa gravidez sendo adiantada ano após ano. E eles têm experiências sexuais mais cedo, e eles entram, o fato deles terem experiência sexual mais cedo, eles entram em grupo de risco, como das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS. Então, por exemplo, eu conversando com as irmãs, eu não lembro direito qual foi a irmã que eu conversei, que eu falei, eu estava comentando com ela sobre isso, e ela disse: irmã, tem um programa do governo que as meninas são vacinadas a partir dos 10 ou 11 anos de idade, elas entram no HPV, não, uma vacina que elas começam a tomar com 10 anos, 11 anos de idade. Gente, vacinar uma criança contra uma doença sexualmente transmissível aos 10 anos de idade. Que coisa mais, que mundo, que progresso é esse que nós estamos vendo? É um progresso, não sei, é uma coisa louca que a gente está vendo com a menina de 10 anos, né? O contexto familiar, ele exerce uma influência direta com a época que se inicia a atividade sexual. Isso a gente precisa avaliar. Quer ver uma coisa interessante? Eu vou mostrar para vocês que não é nem experiência sexual, não, mas olha como é que está acontecendo nas famílias. Um parênteses, eu estou cada vez mais preocupada com os produtos químicos que a gente coloca na gente. O desodorante, a gente coloca toda vez aqueles desodorantes antitranspirante, com aquele tanto de parabeno, de produtos petrolato. Aí o que acontece? Tem estudos mostrando que o câncer de mama está sendo muito influenciado pelo número de produtos que estão sendo entrando em contato através da pele no sangue e está desenvolvendo, aumentando o número de câncer. Isso é um estudo ou vários estudos dessa tendência. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. As maquiagens que a gente usa, os esmaltes que a gente põe na mão, as pinturas de cabelo. Você vê, uma pintura de cabelo é uma coisa tão séria que é proibido, era pelo menos proibido para grávidas, para mulheres grávidas usarem. Então, se é proibido para mulher grávida usar, agora imagina como que não vai ser a situação de você estar com sua menina com a idade que ela não deveria estar se preocupando, nem se submetendo a esse tipo de coisa, e a gente está submetendo as nossas meninas. Então, o contexto familiar exerce uma influência direta com a época em que se inicia a atividade sexual. E nós vamos verificar isso. Por exemplo, cada vez mais as famílias, as mães, vão para o salão, ou elas fazem as unhas em casa, e as meninas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão com as unhas pintadas. Elas usam unha pintada, cada vez mais estão fazendo isso com as meninas. As meninas usam batom, usam maquiagem. Criança pequena. Elas usam maquiagem, pintura, usam roupa. Aquilo vai despertando. As meninas, elas são crianças, mas elas têm que estar usando sapato alto, roupas com fendas e com decotes.
se você faz isso numa menina de 3, 4 anos, como você acha que você vai estar fazendo quando ela tiver 12? Quando ela despertar os hormônios verdadeiramente e ela estiver querendo realmente para o mundo, e para o namoro, e para o pecado mesmo. Você induziu ela o tempo inteiro a isso, porque era bonitinho ela usar um produto químico. Eu não estou dizendo que o produto químico vai fazer com que sua filha caia no pecado. Eu só estou dizendo que o mundo está se transformando para fazer com que as crianças deixem de ser criança antes do tempo. E isso é um estudo já muito comprovado, que a gente passa hidratante no corpo cheio de produtos que fazem mal para a saúde, e a gente mesmo pode estar correndo o risco de estar adquirindo câncer e várias coisas. E se a gente passa esses produtos numa criança? Não é? Então, a família vai ter uma influência muito grande na idade que a criança, que a menina ou que o menino vai começar a vida sexual. Então, a partir de sexta que vem, nós vamos entrar nós vamos falar sobre casamento e divórcio, sobre os outros assuntos que eu levantei informações, e eu gostaria que as irmãs pensassem um pouco sobre isso, sobre o que nós estamos fazendo realmente. Nós, como cristãs, nós estamos naqueles pecados das pessoas do mundo ou nós realmente entendemos que a nossa religião não é só uma aparência, que ela tem poder e ela pode realmente nos transformar? A gente retoma, então, nossa palestra sexta que vem. Eu agradeço a participação das irmãs e que todos tenham uma boa semana até sexta que vem. Vou fazer uma oração para nós encerrar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia, por esta noite, por esse momento que nós estudamos um pouco mais da Tua Palavra e também de como a situação que está no mundo, para que a gente possa, Senhor, fazer uma comparação entre o que o mundo diz que é progresso e as Tuas verdades eternas, Senhor. A Tua Palavra, que é imutável, meu Deus. Ajuda-nos, abre-nos, Senhor, o coração, abre o nosso entendimento para nós compreendermos, Senhor, a Tua Santíssima Palavra e a situação que o mundo está vivendo, para que a gente não seja como os que estão perdidos, sem esperança e sem Deus no mundo. Muito obrigada, Deus, no nome de Jesus. Amém. Tchau, gente.